Vamos de entrevista, Julie. Mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Quem temos, Jeremias? Vamos falar com o professor doutor Alexandre Barbosa. Ele é chefe do setor de infectologia da Unesp. Ele vai falar para a gente sobre a reinfecção pelo novo coronavírus. Bom dia, doutor. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos da Rede Alesp. É um prazer estar com vocês. Doutor, a grande preocupação, então, nesse momento da população é com relação a essa reinfecção pela Covid-19. Então, já abro a nossa entrevista com essa pergunta. É realmente possível? O áudio sumiu. Qual é a probabilidade nesse momento? Doutor, o senhor nos ouve? Agora eu ouço. Vou repetir, então, a pergunta para o senhor, né? A preocupação hoje da população é com relação à reinfecção pela Covid-19. É possível isso? Já existem casos, alguns no interior do estado estão em análise. Qual a probabilidade real disso acontecer? Nas últimas semanas, alguns relatos científicos foram publicados mostrando casos comprovados de reinfecção em Hong Kong, na Bélgica, também no estado de Nevada, nos Estados Unidos, no Equador e na Holanda. O que isso significa? Eles conseguiram comprovar que uma mesma pessoa foi infectada em um primeiro momento, por exemplo, em março ou abril, por um tipo de coronavírus e depois, agora em agosto, setembro, por uma nova cepa que foi identificada por meios filogenéticos, por análise biomolecular, se mostrando, então, vírus diferentes. Então, ficou comprovado que é, sim, possível a reinfecção. Mas esse fenômeno não nos parece um fenômeno frequente, porque, geralmente, as pessoas se adoecem apenas uma vez. Essas pessoas que tiveram a reinfecção comprovada e que foram descritas, tinham algumas características individuais importantes, algumas com imunossupressão. Existe sim no Brasil alguns casos suspeitos de reinfecção, alguns deles aqui no interior de São Paulo, que também estão nessa fase de análise filogenética, tentando provar que, na verdade, o vírus da primeira infecção é diferente do vírus daquela segunda manifestação clínica. Esses resultados ainda não estão prontos, visto que uma mesma pessoa pode permanecer com a detecção, com o RT-PCR, com aquele exame de SWAB positivo por muito tempo, por cerca de 40 ou 60 dias, mas se tratando do mesmo vírus. Então, antes de dizer que foi um caso de reinfecção, é necessário a realização dessa tal análise filogenética. Doutor, em relação também à reação do organismo, né? Quando de uma reinfecção, ela é mais leve, mais grave? Isso não é possível responder ainda pela ciência, porque, como eu disse, são apenas 6 ou 7 casos relatados na literatura médica. O primeiro deles, o mais famoso, que é o paciente de Hong Kong, foi, na verdade, um caso mais leve. Ele teve uma Covid inicial lá em março de moderada a grave, com sintomas pulmonares, precisou ficar internado, não precisou de UTI, mas precisou de oxigênio na enfermaria. O segundo episódio dele, que foi em agosto, foi bem mais brando, foi mais parecido com um resfriado ou com uma síndrome gripal. Teve casos, como por exemplo o caso de Nevada, nos Estados Unidos, que foi ao contrário. O primeiro episódio mais leve, o segundo episódio mais grave. Portanto, ainda é um mistério a relação, a gente analisar qual é o padrão de gravidade na reinfecção e se isso é frequente ou não. Não nos parece frequente porque justamente em países onde você teve uma alta taxa de incidências, você teve muitos casos, ou locais aqui mesmo no Brasil, como por exemplo Manaus, não acontecem ondas subsequentes tão fortes. Então a reinfecção talvez não seja algo tão importante assim, pelo menos é o que a gente sabe até agora. Um outro ponto é que o vírus SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, ele parece não ser um vírus tão mutagênico, que fuja da resposta imunológica, que consiga fazer mutações de escape do sistema de defesa. Então, aparentemente, são casos isolados que, obviamente, merecem ser estudados, mas que talvez não tenham impacto em relação à propagação da pandemia como um todo. Mas é lógico, isso são informações que a gente tem agora em setembro, é necessário avaliar com mais cuidado prospectivamente, porque a gente conhece muito pouco da Covid-19 ainda.
E justamente por essa questão, né, de ser um vírus ainda sendo conhecido também pela comunidade médica, se falou muito e se fala ainda sobre a questão de imunidade de rebanho, né? Queria que o senhor explicasse para quem está ouvindo, vendo a gente, quando isso acontece, se no caso da Covid é possível isso. Outra resposta que a ciência ainda não tem. Aparentemente, existe uma resposta, uma imunidade de rebanho, uma resposta de imunidade de rebanho, pelo menos temporária. Nós não sabemos se ela se ela vai ser perene, se ela vai ser duradoura. Pelo motivo que as pessoas que já tiveram Covid, depois de alguns meses, 3, 4 meses, podem perder, podem deixar de fabricar aqueles anticorpos chamados neutralizantes, que são os anticorpos que inativam o vírus. Não é só os anticorpos, não são só os anticorpos que fazem a resposta imunológica, tem também um outro braço do sistema de defesa chamado resposta imune celular, mediada por linfócitos T. Então, nós ainda não sabemos quanto tempo uma pessoa exposta vai ficar imune a uma nova infecção. Ou se isso, por exemplo, pode ser permanente. Isso tem uma implicação direta até mesmo na vacina, né? A gente não sabe se uma dose de vacina vai ser eficaz, se a gente vai ter que fazer revacinação, como faz na influenza. Fato é que, respondendo mais objetivamente sua pergunta, pelo menos temporariamente, parece que existe uma imunidade de rebanho e que talvez não seja necessário um número tão alto de pessoas infectadas quanto em outros modelos de outras doenças. A gente vê que, pelo menos agora, o Brasil está num padrão de tendência de queda da média móvel, uma tendência, a gente não sabe se isso vai se manter, provavelmente por conta da circulação do vírus e exposição de grande parte da população. Mas quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo as pessoas que já se infectaram vão ficar protegidas? Durante 6 meses, 1 ano, 2 anos, para sempre? A ciência não tem essa resposta ainda, porque é uma doença nova que não tem aí 9 meses de conhecimento científico acumulado. Doutor, também, imagino que quem esteja nos ouvindo, também toda a população, o senhor falou, a gente está falando de reinfecção pelo novo coronavírus, a questão é, a pessoa que foi infectada, se curou, ela ainda pode continuar transmitindo a Covid para as outras pessoas e por quanto tempo? Há essa correlação? Já existe algo nesse caminho? Essa resposta nós temos, né? Eu falei várias respostas que a ciência não tem, mas algumas a gente já sabe. Aquele paciente que tem a Covid leve a moderada, aquele paciente que tem uma síndrome parecida com um resfriado ou com uma gripe, ele transmite durante 10 dias a partir do início de sintomas. Mesmo que o tal do SWAB, que o RT-PCR, continue positivo após esses 10 dias, o vírus parece não ser infectante. Então, o período de transmissibilidade em Covid leve a moderada é de 10 dias. Agora, aqueles pacientes que precisam ficar internados, que precisam de oxigênio, principalmente aqueles que precisam ficar entubados, que vão para a UTI, esses transmitem por um período maior, de 21 dias. Tanto é que, depois de 21 dias de UTI, de início de sintomas, que o paciente já está na UTI, a gente tira ele do isolamento, ele não precisa mais porque ele não transmite mais o vírus. Então, esse é o tempo de transmissão. Covid leve a moderada, 10 dias, Covid grave, Covid crítica, 21 dias. Isso não significa, obviamente, como a gente está discutindo, que uma pessoa não possa se reinfectar no futuro e a gente não sabe, como já foi também falado, qual é o impacto disso na progressão da pandemia. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os testes, porque no imaginário popular tem muita coisa assim, eu estou com problema do pulmão, será que eu já peguei? E estão falando que pode ter sequelas, né? E aí, será que eu estou com sequela? Peguei, não peguei? Em relação aos testes, eu já conversei com alguns especialistas, eles falaram, olha, o que serve é o do cotonete no nariz, acho que é o PCR. Mas a gente tem o teste rápido e aquele do braço. E também tem a questão do tempo. Pessoas falam a partir de 4 dias, 8 dias. O que a gente pode falar para a população para ficar mais ciente? O pessoal gosta de saber daquele da imunidade, né? Se já pegou, se não pegou, né? O que se pode dizer de confiável em relação aos testes e a data que se deve fazer? Então vamos responder bem didaticamente, né, para a população entender. Para saber se eu estou com Covid, se aquele resfriado, se aquela gripe, se aqueles sintomas que eu tenho, febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor de garganta, tosse, é Covid, o exame padrão ouro, o único que deve ser feito, é o exame do cotonete, o tal do RT-PCR, suave nasal e orofaringe.
A data ideal para fazer ele é entre o terceiro e o quinto dia, até o sétimo, no máximo 10º dia, porque aí esse exame vai caindo bastante a sensibilidade. Mas se você pega ali o terceiro, quarto, quinto dia, a chance de dar positivo, se você tiver mesmo com Covid, é altíssima e ele não dá falso positivo. Ele não cruza com outros exames, porque é um exame de biologia molecular que amplifica apenas uma cadeia específica do SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19. Em relação à segunda parte da sua pergunta, para saber se eu tive Covid no passado, se aquele resfriado, por exemplo, de 2, 3 meses atrás foi Covid, ainda nós não temos um bom teste, porque esses testes sorológicos, que são feitos com sangue, quer seja feito de fase rápida ou feitos em laboratório, eles têm uma acurácia muito ruim. Eles dão muito falso positivo, porque cruzam, tem resposta cruzada com outras doenças que a gente já teve no passado, como, por exemplo, resfriados que são causados por alfa-coronavírus. O SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19, o novo coronavírus, é um beta-coronavírus. E muitos daqueles resfriados que a gente teve há anos atrás são causados por alfa-coronavírus que circulam normalmente, são resfriados leves. E esses exames sorológicos podem cruzar, não são de boa qualidade. Portanto, não existe um bom teste para saber se eu tive Covid no passado. Existe somente o padrão ouro para diagnóstico de quem está sintomático, que é o exame do cotonete, o RT-PCR. E tem um segundo ponto que é importante dizer em relação a qual a necessidade de eu saber se eu já tive Covid, visto que pode haver, como a gente estava discutindo, casos de reinfecção, então eu posso pegar de novo, e se os exames não são confiáveis. Então, infelizmente, até que nós tenhamos exames sorológicos de confiança apontando uma imunidade pregressa em quem já teve Covid, nós não temos como responder e isso não é algo que deva ser feito na prática clínica. De qualquer forma, o senhor falou que esse PCR, esse que a gente faz no braço, né? Não é o rapidinho da farmácia, mas é um intermediário, digamos. Não é esse padrão ouro que o senhor falou. O senhor falou que ele dá muito falso positivo, mas e se ele der negativo, seria mais confiável? Também não, porque lembra que eu disse para você que cerca de uma grande parte da população, depois de 3 a 4 meses, perde a capacidade de produzir os anticorpos? Uhum. Então, eu não sei se eu já tive e os anticorpos caíram. Não vão ter essa resposta. Uhum. Aparentemente, então, a dosagem de anticorpos não vai ser algo que sirva na clínica para entender se alguém já teve Covid ou não. Por isso, o ponto mais importante, que a gente sempre destaca, e o modelo que eu falo sempre é aqui da cidade de Botucatu, onde nós temos a Unesp, né, a Universidade Estadual Paulista, é testar com RT-PCR, com suave nasal, com cotonete, todos os pacientes sintomáticos. Então, nariz escorrendo, tosse, mesmo que sejam sintomas leves, você tem que testar naquele momento. Primeiro, você consegue fazer o diagnóstico e saber se a pessoa teve Covid ou não. Segundo, você isola melhor esse paciente, porque sabendo que ele tem Covid, você intensifica as ações afirmativas em relação a ele não sair de casa. E terceiro, você já deixa ele alerta sabendo que ele já teve Covid, se ele precisar de internação, se ele começar a ficar com sintomas mais graves, ele vai ser internado. Doutora, a gente está falando de infecção, reinfecção, imunidade e também outra grande discussão, principalmente depois do feriado, que a gente viu o litoral cheio e aglomerado. Muita gente acha que por ter já sido acometido pela Covid-19, eles estão imunes à Covid-19. Então, eu queria que o senhor falasse sobre a importância ainda de se manter o uso de máscara, o isolamento social, as questões de saúde. Importante também para quem está ouvindo. Na verdade, o que se viu no final de semana foi uma verdadeira banalização das regras de flexibilização. A flexibilização ela é necessária. A economia precisa girar, as pessoas precisam ter sua vida social, isso também afeta a questão psicológica. Mas flexibilização não significa normalização. Não é porque eu sou jovem, não estou na faixa de risco, não tenho doenças, que eu posso ir à praia lotada, à aglomeração sem máscara, sem higiene adequada das mãos, porque isso com certeza vai facilitar a transmissão interpessoas do vírus,
até que chegue em alguém que tenha susceptibilidade à Covid grave. Mesmo lembrando que, às vezes, pessoas jovens, nós tivemos um caso aqui recente de um médico com menos de 50 anos, um médico atleta, corredor de maratona, com Covid grave, ficou internado na UTI, ele não tem qualquer comorbidade. Então, não é porque nós estamos flexibilizando que nós vamos banalizar as mais de 125 mil mortes que já houveram no Brasil e quase 1 milhão de mortes que teve no mundo. Flexibilização exige mudança de hábito, uso de máscara, não aglomerar e higienizar sempre as mãos, até que a gente possa um dia realmente, através de uma vacina efetiva ou através da eliminação da circulação, poder voltar ao antigo normal. Então, isso que se viu foi uma negação de uma grande parte da população da verdadeira tragédia que a gente vive nos dias de hoje. Ainda que a média móvel tenha caído, era acima de 1.000, agora está girando entre 500 e 700, é um número enorme de mortes. E quando a gente ouvia isso lá em meados de fevereiro, acontecendo na Itália, houve uma histeria no Brasil, todo mundo acabou com os estoques de álcool gel, com comida nos supermercados, vocês lembram disso? A doença nem tinha chegado no Brasil, eram esses números na Europa e todo mundo assustado. Agora, estamos com esses números aqui no Brasil e parece que não está acontecendo nada, não é assim que funciona. Nós temos que respeitar as mortes que houveram e as pessoas que podem adoecer e manter as atividades essenciais em um ritmo de flexibilização, respeitando as regras de ouro, que são uso de máscara, distanciamento social, evitando aglomeração, higiene frequente das mãos, evitando contato com nariz, olho e boca e, se eu tiver com sintoma, procurar um médico para fazer diagnóstico, não sair de casa para não transmitir o vírus. Usou um termo muito interessante agora na sua resposta. Um dia a gente pode voltar ao antigo normal. E quando o senhor diz um dia, e que depende da vacina, por muito tempo ainda a gente vai usar máscara. E, a partir de qual momento poderíamos deixar de usar máscara? A partir do momento que o Brasil decretar que não existe mais a transmissão comunitária da Covid-19. Então, lembra que nós tivemos um momento ainda no período em que o ministro Mandetta estava empossado, que ele decretou a transmissão comunitária. Então, enquanto nós tivermos transmissão pessoa a pessoa no Brasil de SARS-CoV-2, vai ser necessário usar máscara. A vacina não é a única saída para a Covid-19. Se a gente conseguir manter as regras de flexibilização, que é isso que nós tanto insistimos, nós vamos diminuir o ritmo de transmissão e o vírus pode parar de circular. Lembrando que vacina é uma promessa, não é uma certeza. Vocês viram que ontem uma das grandes vacinas, talvez a mais promissora, a AstraZeneca Oxford, foi interrompido os testes por um evento adverso grave, uma mielite transversa em um dos pacientes. Então, não é segurança que nós vamos ter uma vacina, é uma aposta. Então, como aposta não é uma certeza, o que eu tenho que fazer é seguir as regras de ouro, mantendo uma flexibilização e não uma banalização, uma volta ao normal. Doutor Jeremias, novamente, eu estou lendo uma notícia aqui, inclusive sua mesmo, que fala de, para 19% dos casos, pacientes graves, falta de ar é o alerta essencial para buscar atendimento de urgência. Covid é doença inicial respiratória, ataca o pulmão, mas a partir do nono dia faz tempestade inflamatória com maior risco de óbito. Eu queria voltar àquela questão do imaginário popular. A gente tem uma dor de cabeça, uma dor no pulmão. Qual é a importância de saber se é ou não Covid para o tratamento? Vamos responder essa última pergunta, porque infelizmente eu já tenho um compromisso daqui a pouco. Sim, fica à vontade. Todo sinal sugestivo de Covid, isso inclui ao menor sintoma resfriado ou sintoma de gripe, nariz escorrendo, tosse, dor de garganta, febre, dor no corpo, ou sintomas mais graves, como falta de ar, dificuldade para respirar, muitos casos de diarreia, alteração de comportamento num contexto de pandemia, têm que ser investigados. E qual é essa investigação? Ir ao médico e coletar o tal do RT-PCR, o swab nasal, para o Covid. Porque aí eu consigo uma assertividade muito grande no diagnóstico e no manejo.
Então, a COVID ela tem um espectro de ações, de manifestações clínicas. Eu costumo dizer que são os 50 tons de COVID, varia desde indivíduos assintomáticos, que são 30%, chegando até a insuficiência respiratória grave e disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. Esses pacientes de UTI têm uma mortalidade em torno de 50%, mesmo nas melhores UTIs com os melhores recursos. Ou seja, num contexto de pandemia, é necessário, em caso de dúvida, procurar assistência médica para diagnóstico assertivo com o RT-PCR. Por isso a gente insiste tanto na realização desse teste, porque ele consegue determinar quem tem ou não a doença e determinar também as ações, não só de isolamento, mas também de tratamento adequado. Perfeito, doutor Alexandre Barbosa. Obrigada pela sua contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Um bom dia. Foi um prazer. Desculpe ficar pouco tempo, é que realmente eu tenho um compromisso agora. Um abraço a todos da Alesp. Imagina, doutora, um abraço.